Olá, seja muito bem-vindo ao programa Com a Palavra, sempre trazendo um entrevistado especial, falando sobre as ações do mandato, sobre os trabalhos legislativos, os projetos de lei. E eu estou aqui entrevistando, nessa semana, o vereador de Natal, Daniel Santiago. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado pelos telespectadores, toda a equipe da TV Câmara. Estamos aqui para servir, ouvir e ser ouvido, né, Jefferson? Vereador, nós estamos completando 80 dias aproximadamente do início do seu mandato. Muita coisa já aconteceu desde então. Muitas conquistas aconteceram. Uma dessas conquistas foi com relação aos neuropediatras em Natal. Neuropediatra que é importantíssimo para receber o laudo do autismo. Eu queria que o senhor falasse sobre essa conquista que o senhor obteve nesses primeiros 80 dias de mandato. Então, Jefferson, nesses 80 dias de mandato, a gente vem cumprindo incansavelmente, né, tudo aquilo que a gente prometeu em lutar, em defender, em fiscalizar, em cobrar, né, durante a campanha eleitoral, durante onde a gente chega, e levantar de uma vez por todas a bandeira do autismo, né, em defesa do autismo. Mas quando a gente fala em autismo, não se fala somente no autista. A gente se fala desde o autista, a família do autista e da comunidade geral que é envolvida, né, que é impactado com essas deficiências. Né, pontuando aqui a questão dos neuropediatras, né, as últimas gestões deixou acumular, deixou um gargalo, né, gigante nessa questão das consultas, das terapias. Né, inicialmente a consulta com o neuropediatra, que é onde abre as portas para o diagnóstico, né, para a investigação e para fechar um laudo. E tivemos, né, várias conversas com o atual prefeito Paulo Freire, com a vice-prefeita Joana, né, com o secretário Geraldo Pinho, e conseguimos, né, depois de muita luta, depois de muita evidência nas redes sociais nos últimos anos, conseguimos um gesto nobre, né. Quero aqui deixar claro que o Dr. Geraldo Pinho, o secretário municipal de saúde, teve essa sensibilidade, esse olhar para essas crianças, para essas famílias, juntamente com o prefeito, e já iniciou um estudo, né, para que seja feito, logo em breve, nos próximos dias, no próximo mês, um chamamento público para que possam vir fazer parcerias com médicos, neuropediatras, com profissionais especializados, né, que não é só o neuropediatra que pode dar o laudo, um psiquiatra infantil também pode se dar um laudo. Então, não interessa, não importa quem venha dar o laudo, né? O que importa é que ele seja um especialista qualificado, credenciado, né? Para que a gente possa diminuir essa angústia. Né? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, aos telespectadores, Jefferson, é que quando a gente fala no laudo, não é um simples pedaço de papel. Né? Um laudo dá direito a uma educação inclusiva para aquela criança na escola, né, que você só tem direito a um professor auxiliar se você apresentar o laudo, mesmo que você tenha todas as características, mas se você não tiver o laudo, você não tem o direito. Né? A criança não tem aquele direito. Desde um profissional, né, na educação inclusiva até um simples transporte público. Né? Porque hoje a gente vai debater isso, né, quando chegar à Câmara a questão da lei de licitação, para que a gente possa encaixar em priorizar essa questão das gratuidades para essas crianças e acompanhantes. Por quê? Porque hoje, para você ter direito a um acesso ao transporte público gratuito para fazer as terapias, aquela mãe que não tem condições comprovadamente, né, o laudo só serve se for do SUS. Aí, às vezes, a família, Jefferson, junta o dinheiro, pede dinheiro a um, pede dinheiro a outro, faz uma rifa para juntar um dinheiro, uma quantia, e pagar no particular, que é uma consulta caríssima do neuropediatra, consegue um laudo, mas não dá direito ao transporte porque o laudo não é do SUS. Aí você vê a incoerência, né? Porque não se tem um neuropediatra no SUS e nem tem um transporte porque não tem um laudo do SUS. Então acaba que quem se prejudica mais é aquela família típica, que é aqui que a gente está aqui para defendê-las. Existe um dado de crescimento dessa situação. O que é que um mandato pode fazer com relação também à cidadania, a trazer a inclusão das famílias atípicas para o convívio da sociedade? A gente sabe que tem um problema com relação à educação inclusiva,
Você já falou sobre o transporte, que é um outro problema muito importante que deve ser resolvido. Quais são as ações do seu mandato para incluir, para aproximar, para integrar essas famílias atípicas na sociedade natalense? Então, o nosso principal papel enquanto vereador, enquanto parlamentar, né, dentro de nossas limitações, né, que a gente não tem o poder de executar, mas a gente tem um poder de conscientizar. Né? Então, vamos usar o nosso poder de parlamentar, de acesso à imprensa, de acesso às repartições, de estruturar de alguma forma a parte da conscientização. A informação é uma ferramenta importante. A informação é a ferramenta primordial. Né? Então, o mandato de Daniel Santiago vai efetuar durante, no mínimo, 15 dias no mês de abril. Né? Vou fazer um grande abril de ações voltadas para a conscientização. Né? Desde uma conscientização dentro dos transportes públicos, né? Que já sentamos com o setor, já foi autorizado juntamente da STTU. Vamos sim fazer uma atividade de conscientização, blitz educativas nos sinais, né? Estamos apoiando, entrando de cabeça numa caminhada de conscientização lá no bairro de Felipe Camarão, como também levamos a conscientização para dentro das escolas. Né? Já fazemos isso há mais de um ano, né? Mas vamos incrementar com ações de conscientização, de combate ao bullying. Né? Porque o que acontece, Jefferson, o autismo ele sempre existiu. Né? Desde que mundo é mundo, sempre existiu. O que está acontecendo, a demanda aumentando a cada dia mais, é a facilidade, por mais que tenha essa deficiência, mas existe a facilidade no diagnóstico. Né? A mãe que identifica que aquela criança está com algum comportamento, né, teve essa informação com as redes sociais, né, a disseminação nas redes sociais, nos jornais, né, na tecnologia que está nos ajudando, e acaba que a mãe passa a se interessar em investigar. Né? E hoje os profissionais estão cada vez mais qualificados, se especializando. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho, não só de dar o direito, que é muito importante, dar o direito à educação, dar o direito à saúde, mas o mais importante para a família atípica é aqueles que não têm autista respeitar aquelas famílias atípicas, respeitar aquela criança, aquele adolescente atípico, porque existe muita ainda discriminação, preconceito. Né? Para você ter uma ideia, Jefferson, temos uma ação que se chama Vizinho Consciente. Né? Um dos maiores índices de conflitos, né, entre vizinhos em condomínios de prédios, né, condomínios verticais, é justamente a falta de empatia daquele vizinho que não tem empatia pela família típica, que julga, chama aquela criança de mal educado, chama veta aquela criança do convívio com as demais crianças. E é essa a nossa missão, enquanto mandato de Daniel Santiago, enquanto parlamentar, vamos lutar para combater o preconceito e disseminar aí pelos 4 cantos de Natal e no Brasil todo, para que possa sim ter mais empatia pelas crianças, pelas pessoas com autismo. E o acesso à informação diminui a discriminação do autismo, né? Você ter acesso ao diagnóstico, a falar quais são as ações que podem ser realizadas pela sociedade. Como você falou bem, realmente condomínios eles têm esse choque, essa tensão entre os condôminos por causa dos conflitos que abrange com relação ao autismo, não é verdade? Com certeza. Nesse Vizinho Consciente, quando eu falei aqui, eu estou falando aí em a gente conscientizar no mínimo 800 elevadores. Né? A gente, nesses condomínios de prédios, tem os elevadores que tem aquele encartezinho que bota os avisos de assembleia e tal. Nesses encartes, vamos colocar um informativo. Né? No ano passado, no ano retrasado, fizemos essa mesma campanha e colocamos em quase 800 elevadores aqui em Natal. Inclusive, essa nossa campanha ela foi copiada positivamente, né, nos condomínios em São Paulo. Então, assim, então é um exemplo importante. Um exemplo importante sendo porque exportado. A gente precisa entrar dentro das casas das pessoas. Eu preciso que o seu filho que não tem autismo, que é uma criança típica, respeite o meu filho que é atípico, que tem autismo, né? Que chame o meu filho para brincar com o seu, né? Que o seu filho chame o meu filho para ir para o seu aniversário. É isso que a gente precisa passar, que aquelas crianças ela não têm culpa, que o autismo não é uma doença, o autismo não tem cura,
O autismo tem terapias que essas crianças vão crescer, vão se desenvolver e vão viver normalmente, tendo seu trabalho, fazendo sua faculdade, construindo a sua família. E isso é o que importa, né, no mundo de hoje, a gente ter mais empatia com o próximo. Vereador, a gente falou sobre o tema da inclusão, que é um tema importantíssimo, é uma das bandeiras do seu mandato, mas eu queria falar com o senhor sobre também algumas ações das comunidades. O senhor é um vereador presente em Neópolis, Cidade Nova, tem um trabalho social muito importante, e um dos trabalhos importantes foi com relação à Escola Estadual Ferreira Itajubá. O que aconteceu lá na Escola Estadual Ferreira Itajubá e qual foi a importância do seu mandato para aquela escola? Veja só, desde quando eu ganhei a eleição, né, eu não parei um domingo só em casa. Todos os dias, 7 dias da semana, eu estou na rua, seja na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte. Né? Quando a gente fala de Neópolis, é porque eu nasci e me criei em Neópolis, então eu tenho aquela raiz em Neópolis e, como todos os bairros, tem suas dificuldades. Né? E a gente está lá, não só em Neópolis, mas em todos os bairros, mas a gente está lá para lutar e buscar melhorias. Então fomos procurados por alguns pais, né, uma comissão de pais, de alunos do Ferreira Itajubá, uma escola estadual, e muito preocupado porque desde fevereiro, né, que deveriam ter começado as aulas, já estamos dia 20 de março e as aulas não começou. Né? Então está essa comunidade angustiada. Né, é uma escola tradicional do bairro. É uma escola tradicional e por motivos de reformas que poderiam, hoje inclusive estive com o diretor, conversando com o diretor Luciano, né, o mesmo me passou que desde setembro cobra, né, essas reformas e só veio começar em novembro a passos de tartaruga, né, pela empresa Encor. Né, e hoje trouxemos isso dia 11 de março, né, que a escola estava sem aula, que eu fui até a Secretaria Estadual da Educação e não fui atendido por não fazer parte, né, do governo, por não fazer parte do partido da governadora, mas fomos lá, fomos para a rádio, fomos para o plenário, usamos nosso poder, né, do parlamento de falar e tivemos uma posição da vereadora Samanda, onde ela garantiu que em até 10 dias a Coserna estaria ligando a energia. Né? E ontem, antes de ontem, eu recebi a notícia que não tinha essa ligação ainda. Então ontem novamente cobrei no plenário, né? E foi dar uma repercussão na 96 FM e a vereadora Samanda novamente entrou em contato comigo no WhatsApp, mandou um vídeo, né, constando que estava tudo funcionando. Então eu, humildemente, recuei, gravei um vídeo agradecendo, inclusive a vereadora Samanda, mas ela não tem culpa, Jefferson. Só que o que acontece? À noite e hoje pela manhã, o diretor nos procurou e disse que realmente a escola está fechada por falta de manutenção, da conclusão da obra e uma reestruturação na parte da energia elétrica, né? Que não pode se ligar os ar-condicionados porque não suporta. E é justamente isso, essa deficiência dessa empresa, que eu passei novamente para a vereadora, né, para que a gente possa fazer essa interseção junto ao governo do Estado, para que possa, no final de tudo, não quero ser pai da criança, eu só quero que os adolescentes voltem a ter o direito ao estudo, né, à educação, que é primordial de uma governadora que se diz professora. Não é verdade? Então a gente tem que dar essa prioridade na educação. Vamos correr um pouquinho, que eu quero falar sobre o senhor é membro da comissão aqui, a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Uma das ações, uma das conquistas dessa comissão recentemente foi o fim da fila na educação básica municipal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa conquista. Somos membros da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, né? O presidente, nosso amigo vereador Pedro Henrique, né? E foi muito importante essa promessa sendo cumprida, uma promessa de campanha do nosso prefeito Paulo Freire, que cumpriu e zerou a fila da educação infantil, da educação básica. Né? Então isso é importante, Jefferson, porque você telespectador, porque aquela mãe que não tem com quem deixar seu filho, ela pode fazer seus afazeres agora, porque o filho está na sala de aula. Né? Mas também a gente precisa avançar muito na parte de estagiários, na parte profissional de apoio, porque tem criança autista que não está indo para a escola porque não tem um estagiário. Mas isso é culpa da prefeitura? Não.
a gente precisa pensar em resolver o problema. A gente precisa fazer parcerias, né, com faculdades para pegar estagiários e incentivar esses estagiários a atender a demanda da educação infantil aqui em Natal. Mas eu estou aqui parabenizando ao prefeito Paulinho Freire por ter cumprido, por ter zerado as filas. Eu não ouço reclamações de falta de vagas, mas não ouço mais o que era uma recorrente nos últimos anos, né? Tinha mais de quase 1.500 crianças fora da sala de aula, mas hoje não tem mais, né? Então é uma conquista muito grande e quem ganha é a comunidade, quem ganha é a população de Natal. Vereador, nós estamos com o nosso tempo encerrando e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, uma mensagem de gratidão, uma mensagem encerrando esse programa, essa entrevista. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, né, a oportunidade aqui brilhante com o nosso repórter aqui, nosso apresentador Jefferson, e dizer que o mandato de Daniel Santiago está aberto para você que é família típica e para você que não é família típica também, até porque nós somos vereadores de Natal, né? Natal é uma cidade linda, uma cidade com hospitaleira, né? E precisa avançar, né? Precisa avançar ainda mais, enriquecer ainda mais, né? Os nossos dons, né? Aqui na cidade. Então, muito obrigado. Vocês que acompanham Daniel Santiago, no Daniel Santiago RN no Instagram, tem meu gabinete aberto, né? Se vocês tiverem interesse de contribuir com o mandato, pode vir, manda uma mensagem no direct, venha pessoalmente no meu gabinete, que com certeza vocês serão atendidos, muito bem acolhidos, né? E vamos absorver e correr atrás de resolver os problemas que Natal ainda tem, né? Bom, quero agradecer ao nosso vereador Daniel Santiago, sempre uma entrevista importante. Eu quero agradecer à sua audiência, muito obrigado pela sua audiência e dizer que sempre estaremos aqui com uma entrevista especial, falando sobre as ações dos mandatos, os projetos de lei, enfim, muita coisa boa aqui no programa Com a Palavra. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.